Parte 2 mostrando o meu primeiro caderno de bruxa. Como eu disse, tinha várias dúvidas pertinentes. Eu sempre fui muito CDF, que, tipo, um cinzeiro de vidro pode ser usado como incensário. O que não pode ser usado como um incensário, né? Até um vaso de planta com um pouco de terra pode ser usado como incensário. Sabe o que é legal, assim, que eu lembro que nessa época que eu fiz esse caderno, eu tinha uma pessoa que me ajudava. Uma pessoa que era meu vizinho, tipo, conheci ele aleatoriamente, né? Inclusive aquela frase de uma bruxa reconhece a outra é muito verdadeira, porque eu olhei para a esposa dele, ela olhou para mim e falou assim: "Você é do Baragodã, né? Dos balacobaco, você é, né, do mesmo, farinha do mesmo saco". E daí o marido dela era wicano. Na época eu era Wicca, eu só conhecia a Wicca na época. Então eu fiquei tipo, uau, deslumbrada, porque foi uma das primeiras pessoas que eu conheci e que me ajudou. Então, eu fazia todas essas perguntas, lia os livros, escrevia todas as minhas dúvidas, e como ele era a única pessoa que eu conhecia que podia me ajudar nisso, ele era, tipo, vizinho do mesmo quintal. Então, eu ficava, tipo, madrugadas na casa deles. E ele ia me esclarecendo dúvidas e esclarecendo dúvidas. Então, aqui tem um monte de pergunta com a resposta, tá? E a resposta era dele essas respostas. Eu escrevi o que ele falava, tipo, professor. Como, por exemplo, aqui, ó, pode haver mais de 13 pessoas em um coven, e por que 13? Daí ele respondeu, pode, seria como um limite, mas nada impede que um coven tenha mais de 13 pessoas. Tipo, perguntas super básicas daquela época, perguntas bem, assim, de início de caminho, né? E é legal, é bonito a gente ver esse nosso início, depois de, cara, muitos anos, né? 14 anos de diferença. Então, eu tô amando ver isso. Eu queria muito compartilhar com vocês esse momento. Ó, aqui essa já é uma pergunta de uma bruxa já de 2008 que já tinha acesso à internet. Porque quando eu comecei mesmo, eu não tinha acesso nem ao computador direito. Qual é a cor do livro das sombras? Como se tivesse que ter uma cor padrão, sabe? A gente vê muito isso em livros de início, assim, né? Pode-se digitar os rituais e depois colocá-los em seu livro. Digitar ritual. Hoje eu faço isso. Eu passo por um ritual, daí eu digito ele e depois eu passo ele pro meu livro das sombras escrito, tudo bonitinho, do jeito que eu gosto mesmo. Quem foi Gerard Gardner? Gente, o meu caminho na bruxaria de conhecimento foi muito atípico. Eu não comecei pelo Gardner, pela Wicca tradicional, Wicca gardneriana. Eu comecei, na realidade, por revistinhas da Wicca, tá, gente? Só Wicca, tipo, de banca, assim, é de Van Feel. Então, tipo, quem era Gardner? Eu não sabia. E, tipo, foi um período muito de aprendizagem na minha vida que eu aprendia coisas que eu não entendia nem na escola. Se quiserem mais momentos de nostalgia, comenta aí.